A próxima dupla, que trará a discussão sobre inteligência artificial, é formada por Melissa Ravanini, que é gerente do time de arquitetos de soluções da AWS com foco em saúde. Melissa lidera o time técnico, que ajuda clientes em sua jornada para a nuvem, apoiando projetos de processamento de genoma, telemedicina, data lake, inteligência artificial, interoperabilidade, padrões de dados e mais. E Dr. Leslie Clemence. Ele acumula mais de 25 anos de experiência em medicina e é especialista em auditoria médica e medicina preventiva. Sua trajetória profissional inclui atuação como médico do Exército Brasileiro no Amazonas, trabalho em áreas de vulnerabilidade social, pronto-socorro e consultório, dedicando-se também à gestão de grandes operadoras de saúde e hospitais por 15 anos. Dr. Leslie também é desenvolvedor e cientista de dados e, em 2020, fundou a Camedics, uma startup de inteligência artificial na saúde. Dr. Leslie e Melissa, sejam muito bem-vindos. Passo a palavra a vocês. Obrigada, Amanda. Obrigada, Rubem. Doutor Leslie, nos ouve? Sim, perfeitamente. Vocês me ouvem? Tá meio baixinho o seu som. É. É que tá pegando. Melhorou? Pronto. Aí. Tá. Agora ficou bom. Obrigada, gente, por se juntar. Agradeço aos ouvintes que estão aqui com a gente. A gente vai tentar terminar no horário, tá, pessoal? Para respeitar a agenda de todo mundo. Então, doutor Leslie, já vou direto ao assunto. Né? A gente está assistindo aí as últimas palestras, ficou bem claro que a gente tem um desafio no setor de saúde, uma série de desafios no setor de saúde, milhões de pacientes, milhares de procedimentos, diversas interações simultâneas, os dados não estão padronizados, os dados não estão centralizados, eles não necessariamente nem são dados digitais, né? Tem muitos setores aí que ainda se apoiam em papel. Existe uma palavra que foi falada muito aqui pela Janete, por todos os palestrantes, o desperdício, né? Existe um desperdício bastante grande, e esses desafios nos afastam grandemente do quadruple aim, né? Que é o objetivo quádruplo de melhorar os resultados dos clientes, reduzir custos e melhorar a vida do paciente e dos funcionários, né? Dos médicos aí da saúde. Tem um CMO de um hospital cliente nosso, Dr. Leslie, que disse o seguinte: AI pode ser tão impactante quanto a invenção da penicilina. O que o senhor acha disso, Dr. Leslie? E o que você pode citar para a gente de como a IA pode mudar o paradigma de saúde? Tá. Bem, o prazer de estar aqui. Deixa eu contar um pouquinho por que eu estou aqui, né? Sou médico, como falaram, mais de 25 anos na área de saúde. Cliniquei, comecei minha carreira lá no Amazonas, trabalhando para o Exército Brasileiro. Cliniquei até atenção primária, antes mesmo de ser uma especialidade com tanto foco como é hoje. Gerenciei grandes operadoras durante mais de 15 anos, então tive do lado das operadoras, sei as dores que eles sofrem, e acabamos abrindo até a nossa empresa de inteligência artificial. Por quê? Porque a gente estava vendo que tinha muitas perguntas que nesses 15 anos continuavam não sendo respondidas, né? Coisas de 15 anos atrás sendo feita a mesma pergunta agora e sem uma resposta adequada, né? Então a gente cansou um pouco, eu cansei um pouco e acabei falando assim, não, tem que ser diferente, né? Acabamos abrindo uma empresa de inteligência artificial, já tem 4 anos, temos uma parceria muito grande com a Faculdade Unimed, somos escolhidos deles para os algoritmos de inteligência artificial. E você estava falando, Melissa, dos dados, né? Nesses 25 anos eu vejo como é que evoluiu, né? Quando a gente começou, como é que eram os dados, né? Você estava no consultório, pediu um prontuário, não existia ainda os prontuários eletrônicos como a gente tem hoje. Aí na hora que você pediu o prontuário, geralmente vinha uma pasta em branco. Você, não, mas espera aí, eu atendi essa paciente há 10 vezes, o que aconteceu? A gente não localiza, porque era um escaninho cheio de prontuários, as pessoas se perdiam, né? Mas isso, gente, há 25 anos atrás, tá? Então, a gente evoluiu muito, tanto na parte de tecnologia, soluções, nesse tempo todo. Então, o prontuário eletrônico já é uma realidade.
Ou a maioria dos lugares você não consegue nem prescrever, fazer as coisas se você não tiver um prontuário eletrônico, você conseguir guardar. As operadoras, os gestores, todos têm um RP para estar tendo esses dados, né? Eles podem estar desorganizados ainda, mas eu entendo que a gente está num momento em que as tecnologias evoluíram para ajudar até a organizar esses dados. Então, hoje, a gente tem tecnologias várias de IA, que além de ajudar a organizar o dado, ela te proporciona ver aonde estão as falhas, porque ela torna mais evidente as coisas, né? Então, a gente está num momento propício para a inteligência artificial conseguir nos ajudar a gerir esses dados de saúde. E por quê? E por que a gente está fazendo isso? Nesses anos todos, eu vi várias tentativas de resolver a saúde, ou melhorar a saúde populacional e de custo, só que todas se esgotaram, todas essas alternativas. Por exemplo, alguns anos atrás, falaram assim, ó, vamos acompanhar os pacientes mais complexos. Aí se falava assim, então, o que é um paciente complexo? Responder a pergunta. Ah, não, vamos botar um foco em alguém que gastou acima de X por ano, ou alguém que fez determinada quantidade de consulta, os hiperconsultadores. Só que na hora que as pessoas faziam isso, elas incorriam num erro, que era assim, você botava um target que geralmente captava muito paciente idoso, que acabava gastando mais, e não pegava os pacientes mais jovens, que também são graves, estão sofrendo e vão passar uma vida toda se você não cuidar deles, né? Então, só que os sistemas que na hora que vão processar essas coisas e padronizar esses padrões, gera muito trabalho, muito difícil. Então, eu vi a iniciativa de fazer essas coisas e acabava não conseguindo formatar tudo que tinha que ser analisado. A IA veio justamente para poder analisar essas coisas, conseguir já criar os padrões. Ela é muito boa nisso, análise de padrão, fazer a predição, conseguir predizer pacientes que vão evoluir, né? Então, a IA, eu entendo que hoje é uma solução que nos ajuda, é uma das soluções que nos ajudam a resolver isso daí, a trazer as perguntas, tá? E as respostas delas para a equipe poder agir. Bacana. Eh, a gente bom, você deu aqui alguns exemplos, né, de como usar a AI na saúde. Tem algum caso real, né, tem alguém fazendo isso na prática, pelo menos aqui no Brasil, no exterior a gente sabe de casos, né, mas no Brasil tem alguém usando IA para valer? Sim, até falando aqui da nossa casa, da Faculdade Unimed, sim, já temos até vários algoritmos já disponíveis, já prontos para uso, para poderem ser utilizados tanto da parte preditiva, análise de pacientes, de prestadores, isso tudo já é realidade hoje. A gente tem dentro da parte clínica, por exemplo, vários robôs que já estão até acompanhando pacientes de complicações, como sepsis. O sepse é uma complicação que você tem uma infecção generalizada e que, se não tratada a tempo, pode levar a óbito do paciente. Hoje temos ferramentas que acompanham isso daí. E é interessante que essas ferramentas elas ajudam não só a resolver a parte de custo, porque de vez em quando a gente tem uma tendência a estar falando só de custo, mas a grande solução é a gente tratar do paciente, evitar que ele complique, né? E são algumas coisas tão óbvias que a gente vê acontecendo e que a IA ajuda a solucionar. Vou dar um exemplo de um caso real, né? Até de um amigo nosso, né? A esposa dele estava grávida. Gravidez é uma situação que você já fica preocupado, como é que vai evoluir, mexe com toda a sua parte psíquica, né? Como é que eu vou me preparar? Então você está fragilizado nisso, né? Aí a esposa dele, era o primeiro filho deles, passou alguns meses, ela começou a ter um problema que o colo do útero, onde o bebê fica, estava abrindo. E se não fizesse um procedimento, a criança ia sair prematura, né? Foi para um hospital assim, muito bom, em São Paulo, né? Mandaram, aí foram pedir o procedimento, que é justamente uma circlagem do colo uterino, que é você fechar, dar uns pontinhos no colo uterino, de forma simplificada, né? Para evitar que o bebê nasça antes da hora, né? O
Procedimento extremamente óbvio. Paciente é grávida. Paciente grávida sofre complicações da gravidez. Se o bebê nasce antes da hora, é ruim para o bebê. Ele vai passar meses dentro de uma UTI neonatal. Vai ser um custo altíssimo para a operadora, um impacto gigantesco na família. E a operadora, na hora que recebeu o pedido, pediu uns 500 relatórios para esse meu colega estar fazendo, né? Era óbvio que que esse era um desfecho. Na verdade, até o contrário, tem uma inversão de valores aí. A operadora, na hora que detectou que aquele paciente estava evoluindo com complicação, ela mesma já devia ter sugerido para ir para um hospital, para fazer o procedimento. E não na hora que ele chegou lá criar todos esses problemas. Então, tudo isso que a gente está falando, tanto da parte preditiva, da parte de análise de paciente de processos, que nem esse exemplo que eu dei, entendeu? Assim, hoje já temos vários algoritmos, várias ferramentas funcionando na vida real que ajudam a solucionar esses problemas. Legal. Queria citar um caso aqui de você falou de sepse, quero citar um caso de um cliente nosso, o Hospital da Califórnia em San Diego. Eles fizeram um sistema de previsão, né, de sepse. Eles conseguiram, assim, vou trazer aqui uns dados do Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia. A gente tem uma porcentagem de 60% de mortalidade para pacientes com septicemia. A gente tem 400 mil casos por ano, o que, derivando, né, 60%, 240 mil pessoas morrem por ano de septicemia. Esse hospital em San Diego conseguiu reduzir essa mortalidade em 20%, usando inteligência artificial. Então, assim, você pensa, se a gente usasse isso no Brasil como um todo, né, a gente conseguiria ter evitado a morte de quase 50 mil pessoas. Então, seriam muitas famílias aí que não teriam sido destruídas por essa doença. Então, estão perguntando aqui, né, no chat sobre desfecho. Eu acho que é uma né, um dos exemplos de uso de IA para mudar o desfecho de um paciente, né, no caso da septicemia. Quer comentar alguma coisa, doutor, ou posso passar para a próxima pergunta? Não, pode passar, por favor. Tá. Bom, você mencionou, queria também complementar com o caso de uso da Unimed BH, você comentou também, mas a gente tem um caso de uso público com eles. Eu vou colar aqui no chat daqui a pouco o link para os nossos ouvintes conseguirem ler mais a fundo o caso de uso. Mas o caso deles, né, de uso de IA em produção, era de auditoria de pedidos, né, de procedimentos e de exames. Então, 25% do total dos exames que eles recebem são encaminhadas para os médicos auditores. Então, é um valor de, sei lá, mais de 100 mil aí, de solicitações mensais, 25% vai para um médico, ou seja, as regras hoje implementadas não são capazes de autorizar ou não um exame, ou validar ou não, ou auditar ou não um procedimento. E aí a Unimed BH implementou algoritmos, estudo rodando na AWS, e ajudou hoje, o modelo resolve mais de, quando a gente fez inicialmente, o modelo resolvia mais de 40% dessas 35 mil solicitações. Hoje ela passa de 80%. Então, quase todos os exames que hoje deveriam ser auditados por um médico são feitos por inteligência artificial, o que permite que o médico auditor foque realmente nos casos que são essencialmente complexos, né, que trazem essa complexidade. Então, é um caso de uso aí que a gente tem em produção. Você tem alguma coisa a citar para nós, doutor Leslie, como a IA pode reduzir a sinistralidade e os custos na saúde? Sim. Até em várias palestras que o pessoal estava tendo antes, todo mundo estava falando sobre desperdício. Só que eu acho que eu não ouvi ninguém falando o quantitativo, né? Saiu um artigo na JAMA em 2020 falando que o desperdício na área de saúde nos Estados Unidos é em torno de 20 a 25%, né? O incrível é que toda vez que eu converso com gestores aqui no Brasil,
todo mundo fala assim, não, a Jama errou. Isso deve estar próximo de uns 40% no Brasil. Aí você imagina, qual outro setor que você tem que desperdiça 40%? Tá? Então, assim, por isso que a sinistralidade está alta. A sinistralidade, que é a relação entre as despesas e a receita, que historicamente a gente tem que manter em 75% para a operadora ser saudável, está na casa de 88%, 90%. Então, assim, ela já entra na zona de prejuízo. A gente já, aquele que ele recebe já não é suficiente. E o fogo, que apesar de a gente estar falando de custo, a gente tem todos esses pacientes que estão sofrendo, que não estão sendo acompanhados adequadamente e acabam piorando a saúde deles, ficam descontentes e com custo elevado. Hoje já existem várias soluções que permitem você acompanhar a sinistralidade e de uma forma mais eficaz. As outras soluções tinham um problema, porque como elas botavam o dado sem dar uma significância muito grande, quando você tinha alguns BIs, algumas coisas, ela tentava padronizar o dado, mas você via de forma muito macro. A inteligência artificial permite separar pacientes em que a chance de você atuar nele e trazer um desfecho positivo é muito maior. A predição de pacientes que vão evoluir para alto custo hoje, até como a Melissa estava falando lá na média, alguns outros locais, e dentro até dos algoritmos que a gente utiliza, já permite, isso já é uma realidade. Já é possível você agir. E o interessante com isso, você muda até um pouco o paradigma na área de saúde. Muitas vezes a gente já ligou para pacientes de plano de saúde e a mentalidade hoje é totalmente restritiva. Aí a pessoa recebe ligação assim, mas por que você está me ligando? Vocês estão me ligando para tirar alguma coisa? Para negar um procedimento, né? Não, com esses algoritmos hoje permite mudar. Não, estamos te ligando para te encaixar num programa de promoção de saúde, porque estamos vendo que você está piorando. Então, a gente consegue ajudar a melhorar a saúde da pessoa e, por consequência, o custo. Essa é a melhor forma de lidar com sinistralidade. Obviamente, não só na dimensão do paciente, mas na dimensão do prestador, hoje a gente tem soluções que ajudam a avaliar desfecho de prestador, analisar o prestador e que contornam o problema das soluções antigas. Por quê? Antigamente a gente tinha soluções que, por exemplo, iam analisar o ginecologista, por exemplo. Só que esqueciam que existe o ginecologista que é obstetra, que faz os partos, que é completamente diferente do ginecologista que está em consultório e só faz consultas, exames, que é completamente diferente do ginecologista que faz cirurgia, mas não faz procedimentos obstétricos. Então, queria se comparar os prestadores até para avaliar desfecho, utilização, mas não levava em conta isso. Hoje, com os algoritmos que a gente tem, você consegue até segmentar isso daí para poder ser justo, analisar aquele prestador junto dos similares deles, né? Então você conseguiria analisar o obstetra com os outros obstetras e de forma eficiente. Esses dois casos que eu dei, tanto análise de paciente como análise de prestador, com as ferramentas que a gente tem hoje, a gente tem um ganho que muitas vezes as pessoas não notam, né? Eu já fiz várias dessas análises à mão. Só que você leva 30 dias para analisar um prestador. Se você gastou 30 dias para fazer a análise, quanto tempo sobra para você conversar com o prestador, tomar a ação, né? Então, com esses algoritmos, você não vai gastar mais 30 dias fazendo as análises. A análise vai ser praticamente instantânea. Você vai gastar o tempo para conversar, acionar, fazer a ação, né? E esse eu vejo que é o grande ganho. A gente tem um ganho de conseguir ver o todo e de trazer objetivos acionáveis de forma mais rápida, antes que eles compliquem. Legal, doutor Leslie, você me puxou um gancho aqui. Muita gente pergunta, né? Ah, mas eu vou perder meu emprego? E eu acho que esse é um dos exemplos que você trouxe que mostra que não é, eu, pelo menos como eu vejo, eu quero te ouvir também, não é que haverá perda de emprego, haverá mudança em como as pessoas fazem o trabalho delas hoje. Mas eu não vejo funções deixando de existir, especialmente na saúde, aqui eu estou falando, tá? Não estou falando de uma forma geral, não. Mas eu vejo
uma mudança, né? As pessoas vão ter que ser adaptáveis a essas mudanças. O que que o senhor pensa sobre a IA substituindo profissionais de saúde? Isso faz sentido? Não, não faz, até tem uma charge, tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a IA não vai tirar seu emprego, mas alguém usando IA vai. É isso aí. Esse alguém tem que ser você, né? Exatamente. A ferramenta, a IA, ela permite que você se torne mais eficaz. A gente já viu vários estudos de casos nesses últimos anos, uma pessoa que conseguia produzir X, né? Com a IA, ela vai conseguir produzir 3x, 4x, vai conseguir fazer muito mais, né? E a IA, ela até ajuda a tornar mais interessante. Eu vou dar um exemplo que eu vivi muito isso dentro de operadoras. Você tem um neurologista. O neurologista é um médico especialista na parte encefálica, no cérebro, no sistema nervoso, né? Não existe uma especialidade acima da neurologia. Ele é praticamente a palavra final. Para você produzir um neurologista, fora os 6 anos de faculdade, fora o tempo de residência, que é uma das maiores, o tempo de capacitação, porque na hora que ele sai, até ele pegar mais traquejo, leva-se muitos anos. Então é um recurso muito difícil de você ter, né? Só que imagina depois de toda essa jornada para você formar um neurologista. Aí ele está no consultório dele esperando chegar um AVC. Alguém teve uma hemorragia dentro do cérebro, que aí perdeu alguma funcionalidade. Ou chegou um paciente com Alzheimer. Isso daí foi para o que o neurologista foi formado, né? Só que a gente vê da forma como é estruturado o sistema, de vez em quando chega para esse profissional raro, difícil de formar e caro, paciente que começou a ter uma dor de cabeça, e que não procurou um clínico, foi direto no neurologista. O nosso sistema de saúde permite isso daí. É o ideal? Não. Por que que não é ideal? Porque já saiu um estudo que se para dor de cabeça todo mundo fosse procurar o sistema de saúde, estou falando só de neurologista não, quebrava qualquer sistema de saúde do mundo. E se coloca na posição desse neurologista. Você estudou tudo isso, chega um paciente com uma queixa muito simples, que muitas vezes não é da área neurológica, é uma consequência, ele deixou de se alimentar, ele está tendo algum outro transtorno que está levando àquela cefaleia que não é de causa neurológica. Então você acaba aquele profissional recebendo esse profissional, o profissional fica até descontente, fala assim, nossa, eu estudei tanto para fazer as coisas e estão me mandando casos simples, né? Então, a IA, ela pode ajudar até no futuro próximo, separar esses pacientes, direcionar esses pacientes para esse profissional, para a gente utilizar o máximo. Então, ele vai produzir, o que eu falei no começo, 2, 3 vezes mais, e de casos interessantes, vai ser bom para ele. A gente chega até, com a IA, a gente consegue chegar mais próximo do objetivo quádruplo, que é melhorar a saúde do paciente, direcionar ele para o local certo, melhorar a saúde da população, acompanhar todo mundo, melhorar o desfecho, o custo, né? E de uma forma boa, os pacientes melhorando, e principalmente, o último item, também melhorar a situação dos profissionais, né? Porque se a gente não tiver profissionais de saúde, quem que vai atuar sobre os casos, né? Muito bom, doutor Leslie. Vamos chegando aqui quase no nosso final. É, quais é factível, né, implementar IA ou é ciência de foguete, né, como o pessoal fala? Que passos ou que dicas você daria para quem quer começar? O que que a gente sugere sempre? Primeira coisa, a gente conseguir começar pequeno. E o mais difícil é você começar, tá? Então, pegar um objetivo que você tem, alguma dor, algum problema que você está enfrentando, muito bem delimitado, em que você sabe qual o resultado que você quer, utiliza os dados que você tem, e dados que a gente tem, na hora que a gente fala dados na área de saúde, muitas vezes a gente pensa em todos os dados, né? O dado do laboratório, o dado de imagem, das tomografias, ressonâncias, o dado do prontuário. Você tem um montão de dados, mas a gente, dentro de uma operadora, a gente pode começar pequeno. A gente já tem uma fonte muito boa, que é o que a gente sugere começar.
seja os dados de produção, seja os dados de contas, os dados de guias, que é um dado que a operadora já tem, obviamente, do contas, que senão ela nem conseguiria pagar os prestadores. Mesmo que aquele dado ele tenha algumas incorreções neles, esses algoritmos acabam a ajudar a ver onde estão os problemas, além de fazer algumas correções neles. Você começa pequeno. Aí, depois de algum tempo, você vai agregando outras informações, mas eu acho que o mais difícil, e é o que a gente vê em várias instituições, é começar, é realmente fazer o início do processo. Legal, bacana. Desculpe se eu estou te distraindo, tá, doutor Leslie? Eu estou Não? escrevendo no chat ali os links, colocando os links das coisas que a gente está mencionando. Uma das coisas que a Janete falou, e eu acho importante, eu não posso deixar de mencionar, é ter a pergunta certa, né? Qual pergunta você quer responder? Eu tenho uma mão cheia de clientes que implementou data lakes e começou projetos de inteligência artificial sem saber qual pergunta eles estavam respondendo. E sem isso, todos patinaram. Enquanto não juntaram a área de negócio, não olharam para o paciente, ou para o corpo médico para tentar efetivamente resolver um problema da vida deles, os projetos não avançaram, não tiveram sucesso. Então, comece pequeno, tenha a pergunta a ser respondida, junte um time, capacite esse time, junte os dados e vá crescendo, iterando e criando soluções cada vez mais robustas. Alguma coisa a adicionar nas dicas, doutor Leslie? Tem. Esse da pergunta tem até um caso anedótico que aconteceu alguns anos atrás. Como é de domínio público, foi nos Estados Unidos, um hospital tinha feito um algoritmo para analisar raio-x, para poder chegar num diagnóstico nos raios-x, ou pelo menos, como a gente chama de auxílio ao diagnóstico, trazer algumas informações para o radiologista poder atuar, né? E dentro daquele hospital existia uma acurácia muito grande para esse algoritmo, quase de 90% de acurácia enorme, né? Tão boa que eles começaram até a começar a exportar o algoritmo para outros locais, né? E na hora que foram exportar esses algoritmos para os outros locais, eles notaram que a acurácia caiu muito. Ela caiu para torno de 60%, 50%, quase se tornando inusável, né? Aí foram analisar, entender o que tinha acontecido, é que tinha sido feito a pergunta errada e dados os dados errados para o algoritmo, né? Por que ele tinha uma acurácia muito boa naquele hospital e nos outros não? Porque aquele hospital era um hospital de altíssima complexidade, um hospital que pegava casos muito graves, e se não me falha a memória, casos mais oncológicos. Então, da hora que o paciente botava o pé dentro daquele hospital, a chance de um raio-x dele, de uma tomografia dele, ter algum achado oncológico era muito grande, o que não é realidade nos outros hospitais, né? Então, assim, se a pergunta tivesse sido feita melhor, os dados melhor analisados, ele poderia ter dado uma respostas melhores e não levado nos outros hospitais a encontrar um montão de pacientes oncológicos que não eram, né? Uhum. Então, assim, essa questão da pergunta, eu acho que é fundamental. É você saber o que fala-se até, tem uma frase antiga, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta, né? Então, assim, o foco é realmente assim, qual pergunta que nós vamos responder para a gente poder trabalhar na parte dos algoritmos e te entregar a resposta. Muito bom. Obrigada, doutor Leslie. Rubem? Vamos lá, não sei se. Amanda. Amanda, para falar a verdade, é a Amanda. Pode falar, Amanda. Vou convidar a nossa próxima dupla. Primeiro, Melissa, Dr. Leslie, muito obrigada. Lembrando, pessoal, vocês ainda podem garantir o certificado de participação aqui no nosso evento, basta preencher o formulário que está no nosso chat. E agora, para trazer uma novidade a vocês, chamo a gerente de Educação, Projetos e Comunicação da Faculdade Unimed, Natália Chaves. Natália é mestre em Comunicação pela USP, com MBA em Marketing, Informação e Relações Públicas, com mais de 23 anos de experiência, atua nas áreas de comunicação corporativa, educação, marketing e relações públicas. É gerente de educação na Faculdade Unimed e procuradora educacional institucional, trazendo ampla expertise em projetos e estratégias para fortalecer a imagem
de organizações. Além de lecionar em cursos de pós-graduação e graduação, já coordenou diversos cursos em outras instituições educacionais. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Amanda. Obrigada aí, Rubem. Parabéns aí a todos que passaram nessa manhã, né? Eu acompanhei desde cedinho o Gaston, o Diego, né? O Dr. Bersan aí, a Melissa, todo mundo que teve nessa manhã aí de muito conhecimento e muita informação, né, para a gente aí. E, na verdade, eu venho dar um recadinho, vou ser rápida também, né? Vamos cumprir aí, né, o cronograma, como dito anteriormente, pela Janete, ou melhor, pela Melissa, né? É mais para dar uma. Eu não sei se vocês vão compartilhar ou eu posso compartilhar aqui, Amanda, a minha tela? Ah, então beleza. Bom, é mais para dizer para vocês o seguinte: a gente está chegando aí ao final desse grande evento dessa manhã, né, que trouxe muito conhecimento, muita informação, muitos desafios, né? E enquanto a instituição de ensino, né, do Sistema Unimed é a casa do conhecimento do Sistema Unimed, esse evento todo é um pré-lançamento, na verdade, da parceria que a gente está formando aí com a AWS. E a gente vai oferecer, na verdade, diversos cursos aí para profissionais na área, né, de dados, de ciência da informação, enfim. Começando aí, né, para essa parte toda de arquitetura nas nuvens. Pode passar, Amanda, fazendo favor. Então, é mais para dizer um recadinho para vocês que hoje é o pré-lançamento dessa parceria grande que nós estamos aqui com a AWS Academy, né, já agradecendo aí a Arali, né, o Pacu, o Viola, que tem aí junto com a gente formatado e criado essa parceria. E a expectativa é que a gente, na verdade, comece a comercializar, né, os cursos aí com vocês a partir de abril. Pode passar, Amanda. Então, é mais para poder deixar um recadinho mesmo. A gente tem mais de 10 cursos aí, né, de arquitetura de nuvens, a parte de machine learning. Hoje a gente está fazendo um pré-lançamento, então é muito importante preencher o formulário. O Rubem já colocou aí, né, no nosso chat, para a gente fazer esse pré-lançamento com descontos especiais. Nós vamos estar pegando todos esses dados aí de vocês para a gente começar esses cursos, as turmas, a partir de abril. Então, é mais um recadinho mesmo, né, da Faculdade Med, junto com a AWS, desses cursos especiais que a gente vai estar ofertando aí. E parabéns aí a todos que passaram e parabéns também aos que estão até agora, né? São mais de 200 pessoas aí que estão conectadas e já passa a palavra aí para a Amanda para a gente realmente cumprir aí o cronograma no horário. Obrigado, viu, Amanda? Obrigado, Rubem. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Natália. Obrigada, Nath. Rubem, com você. Vamos lá. E então, só para reforçar, né, a gente tem o formulário para você garantir o seu certificado, e lá no formulário tem uma pergunta no final, perguntando se você está interessado em conhecer mais sobre os cursos que a Faculdade Unimed está oferecendo junto da AWS. E aí, durante os próximos dias aí, a faculdade vai fazer os comunicados do que vai ser lançado, o que vai ser oportunizado para as singulares, para as equipes de TI das singulares, ou para pessoas, médicos, enfermeiros e outras pessoas do administrativo das singulares que quiserem conhecer um pouco mais sobre esse universo de transformação digital e nuvem. Então, preencham lá o formulário para pedir o seu certificado, mas lembrem de ticar o último item lá, falando sobre o interesse de vocês em conhecer mais sobre os cursos. Fazendo até um spoiler, Rubem, que eu esqueci aqui, a gente também está formatando juntos, né, uma pós-graduação. Então, assim, importante também, pessoal, realmente preencher o formulário, né, porque não só os cursos que eu mostrei, que são mais de 10 cursos de certificação com a AWS, mas também a gente tem outras parcerias na área do conhecimento. Então, realmente é importante a gente saber do interesse de vocês, para a gente realmente aí atingir em cheio esse conhecimento que tem muitas dúvidas, muitas novidades nessa área de dados, né? Então, a gente está aí realmente para contribuir para todas as singulares, né, entrarem na frente em relação a essa questão. Perfeito, perfeito. Obrigado, Natália, pela participação, obrigado pela parceria desde do início, né, desse processo, obrigado pelos pães de queijo quando eu visito vocês fisicamente aí, estamos junto. E então eu vou chamar agora, se vocês me permitirem, para fechar o nosso evento, a nossa manhã, a gente vai receber o Jackson Venâncio de Barros, líder de novos negócios para o setor de saúde, aqui na AWS do Brasil. O Jackson, apesar de ser engenheiro elétrico de formação, ele tem mais de 30 anos de experiência no setor público e na saúde, participou de grandes projetos de tecnologia
inovação e transformação digital em empresas, tanto do setor público, na saúde pública e na saúde privada. Ele é médico em ciências médicas, mestre em ciências médicas, desculpa, e ele é doutor fresco, acabou de concluir o doutorado dele pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Teve grandes contribuições junto ao Hospital das Clínicas, lá na USP, e também ao Ministério da Saúde. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um negócio chamado DataSUS. Se vocês quiserem saber tudo sobre o DataSUS, Jackson Venâncio de Barros é o cara. Então, Jackson, por favor, só para a ideia é você fazer um fechamento de como tudo isso que a gente falou aqui se conecta e a gente pode seguir junto ao sistema Unimed para os próximos passos. Vai contigo, cara. Primeiro, Rubens, muito obrigado pelas palavras, agradeço a todos, parabenizo a iniciativa do evento, da faculdade, da Unimed, da AWS, e eu não tenho dúvida, né, que discutir saúde é um negócio que a gente ficaria horas aqui, passaria o dia inteiro, né? Pararia para almoçar com certeza, mas voltaria com muito assunto, muita coisa legal para falar. Não posso deixar de parabenizar também todo o ecossistema em nome da Natália, que apresentou essa iniciativa do curso do AWS Academy, que eu não tenho dúvida que essa iniciativa vai fazer com que eles cresçam bastante e vai trazer muitos benefícios nessa jornada do uso de computação em nuvem. Bom, fazendo uma papo aqui muito rápido, mestre, e a todos você vê, chegamos a quase 200 participantes, chegamos a 200, né, participantes durante essas 4 horas. Eu vou passar um pouquinho por cada item que os blocos trouxeram e alguns insights para que todos saiam daqui com alguns pensamentos. Cara, será que eu posso usar isso no meu dia a dia? O quanto eu agrego isso no meu dia a dia? Primeiro, quero parabenizar o Wilson pela apresentação do PDTI, por ter compartilhado conosco essa sua jornada e destacar 2 pontos interessantes que eu vi na apresentação dele. O primeiro é a questão da segurança da informação, de como eles estão pensando em tratar este item, esse issue, através do uso de recursos, vários tipos de recursos, para garantir realmente a segurança da informação. E o outro, não poderia deixar de faltar, o uso ou a adoção de inteligência artificial nos seus projetos. E aí não tem como não fazer o link com as outras coisas que foram comentadas, não é? Da interoperabilidade que o Gastão e o Diego trouxeram, das decisões baseadas em dados que o Dr. Sérgio Bressan e a Janete colocou, e por fim, para arrematar tudo isso, o bate-papo que a Melissa teve com o Dr. Leslie. Um outro ponto que também chamou minha atenção foi algumas colocações do Dr. Fábio Gastal, em preocupação com assistência, ensino e pesquisa. Isso é um ponto interessante. Juntar essa tríade não é trivial. Nós temos aí expectativas diferentes, momentos diferentes, benchmarks diferentes, mas é muito bom quando uma instituição enxerga esses pilares e consegue trabalhar e alinhar todos esses pilares, fazendo com que todo o ecossistema das Unimedes foque nesses 3 pontos. Isso me chamou bastante atenção e fica aqui meus parabéns a esses pontos trazidos hoje, e ele fez com que a gente entendesse um pouco melhor a questão das Unimedes. Quando a gente fala de interoperabilidade, e aqui eu queria trazer um ponto para vocês, que foi abordado pelo Dr. Sérgio, foi abordado bastante também pelo Dr. Leslie. A situação do paciente hoje, do indivíduo qualquer, ele não fica mais fechado nas paredes de um hospital, nas paredes de um estabelecimento de saúde. Hoje, quando a gente olha o indivíduo e olha a saúde, a gente olha uma jornada que começa muito antes dele precisar de saúde. Começa no que ele come, quanto tempo que ele dorme, o tempo que ele trabalha, o tempo que as atitudes e os hábitos dele fora de uma unidade hospitalar. E reconhecer tudo isso, a Janete trouxe alguns slides sobre determinantes sociais de saúde, é muito importante. Então, cada vez mais, a Melissa trouxe alguns exemplos de cases lá de fora, que cada vez mais eles usam estas variáveis que nós chamamos que a Organização Mundial de Saúde
chama de determinantes sociais de saúde. E aqui só uma definição para vocês terem ideia, só para a gente entender como a OMS trata isso. A OMS trata isso como são as condições em que as pessoas nascem, crescem, trabalham, vivem e envelhecem, e um conjunto mais amplo de forças e sistemas que moldam as condições de vida cotidiana. Isso aqui é só um resumo de como a OMS enxerga tudo isso. E aqui eu convido todos vocês a certamente darem uma olhada nesse tipo de documentação. Algumas palavras-chave que surgiram no bate-papo do Gastão e do Diego: evitar gastos, intercâmbio de informações, Open Health, projeto de sinergia, uma grande aposta do sistema Unimed para propor uma melhor assistência para o seu beneficiário. E eu não tenho dúvida que grandes projetos, quando a gente começa a colocar essas palavras na discussão e na pauta de discussão, eles tendem a ser serem bem-sucedidos. Já falando um pouco de dado, eu vi que o Dr. Bersan trouxe aí toda uma necessidade, mostrou muito bem quais são os pontos que chamam a atenção, que nós temos que nos preocupar para o uso do dado. E ele começou pelos porquês, não é? E todos nós sabemos que esses os porquês, fazer as perguntas corretas é o grande desafio com esse volume de dado, porque o dado está aí, gente. Nesse momento, exatamente agora, tem muita gente inserindo dados nos sistemas transacionais, tem muita gente sendo atendida, tem muita gente postando coisas na internet. Então, o conjunto de informação está acontecendo, independente se nós todos aqui, essas 200 pessoas, ficarem de braços cruzados nesse momento, por 5 minutos, tem dezenas de milhares de dados sendo inseridos nos sistemas de gestão. E aqui eu vi que ele traz alguns pontos importantes que eu também gostaria de compartilhar, né? Olha só, internações que poderiam ser evitáveis, tempo de permanência incompatível com serviços prestados, reinternação hospitalar, eventos adversos. E o Dr. Leslie também comentou sobre os eventos adversos. Só para vocês terem uma ideia, numa documentação recente da OMS, ela fala que nós temos a chance de ter um evento adverso a cada 1 milhão de pessoas numa viagem de avião. Então, 1 em 1 milhão, quando nós estamos viajando dentro de uma aeronave, sofrer um evento adverso. Já um paciente no hospital é 1 sobre 300. A cada 300 pacientes, 1 sofre um evento adverso dentro da sua jornada hospitalar. E o Dr. Leslie traz uma coisa interessante, ele falou assim, poxa, a gente fez um algoritmo para monitorar e acompanhar esse paciente. Realmente não tem como olhar tudo o que acontece com o paciente a todo momento dentro de uma jornada. Então, criar algoritmos, trazer algoritmos para facilitar esses alarmes, isso é o que o mundo está procurando, isso é o que o mundo está precisando. E para fechar a minha parte, eu queria também trazer alguns desafios de IA comentados já com a Melissa e o Dr. Leslie, que eu poderia dividir em 2 grupos o uso de IA na saúde. Um focado muito mais na gestão de custos, na eficiência, acabar com os trabalhos repetitivos, e um outro realmente que eu estou chamando de uma interação mais ativa, que é colocar a IA dentro de um processo de assistência. Esse é mais complicado, e aí eu vejo que é um desafio maior, principalmente que eu quero que vocês guardem esses 2 termos, sobre a interpretabilidade do algoritmo e a explicabilidade do algoritmo. Ainda tem vários papers, vários estudos que trabalham com isso para explicar e para que o médico ou o profissional de saúde possa interpretar por que daqueles resultados. Então, convido todos também a darem uma olhada e pensarem sobre isso. E, por fim, mais uma vez ainda na questão de IA com auxílio à saúde, trazido muito bem pela Melissa e Dr. Leslie, eu queria também compartilhar com vocês que a OCDE lançou, se eu não me engano, há uns 2 meses atrás, um framework, vamos dizer assim, boas práticas para que a gente consiga adotar a inteligência artificial com responsabilidade na saúde, onde ela foca 3 eixos principais: superar barreiras, como fragmentação do dado, falta de padrão, mitigar os riscos, como bias na interpretação, aí a gente foca lá na interpretabilidade do modelo,
como privacidade e segurança da informação, e por fim, como valorar isso, como tangibilizar os resultados, como cuidados personalizados, desculpa, como obter cuidados mais personalizados, buscar a equidade e eficiência operacional. Bom, mais uma vez eu fecho por aqui. Agradeço a todos, parabenizo a todos que puderam participar e os que estão nos ouvindo. O bom é contigo. Perfeito, Jackson. Muito obrigado por ter você aqui conosco para fechar, né? Colocar as palavras-chave, entender como que isso é uma jornada de maturidade que vai se formando aos poucos. Então, eu gostaria, para fechar a minha fala e a minha participação, lembrar que todas as pessoas que preencheram o formulário disponibilizado pelo chat vão receber em breve o link por e-mail para baixar o certificado de participação. E se anotaram lá o quadrinho de que querem ter mais informações sobre os cursos que vão ser disponibilizados via Faculdade Unimed, também o receberão ainda nesse começo de mês de março. E com isso a gente finaliza o AWS DigiHealth Unimed, conscientização da nuvem para alavancar o setor da saúde, aqui no espaço Conecta da Unimed. Pessoal, lembrando que nos próximos dias o webinar será disponibilizado no YouTube da Faculdade Unimed para ver, rever e compartilhar. Eu peço a colaboração de todos vocês para nos avaliar no QR Code na tela. Isso nos ajuda muito a melhorar e nos dá a oportunidade de entregar eventos cada vez melhores a todos vocês. Gostaria de agradecer primeiramente a parceria da AWS, a presença, a atenção e as interações de todos vocês, especialmente dos nossos palestrantes. Foi muito bom estar com cada um de vocês na manhã de hoje. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Grande abraço!